dar início à aula de hoje, né? Ainda tem bastante gente para entrar aí. Nós estamos com 19 só pessoas presentes hoje. Bom, pelo menos até o próximo sábado a gente ainda vai ter essa mesma modalidade de aula, com esse tipo de abordagem remota aí, né? É, Além da gravação do Teams, eu também estou gravando localmente a aula, então se alguém tiver algum tipo de dificuldade ou intercorrência durante a aula para poder ver o conteúdo que eu vou compartilhar, acessar, etc., não se preocupem que eu vou estar postando assim que o vídeo estiver pronto lá no YouTube e coloco lá no link lá do conteúdo referente à aula de hoje, tá? Dia 28/3. E então, assim, não fiquem agoniados caso, devido à latência de redes, etc. Se bem que esse horário no sábado vai estar mais tranquilo do que dia de semana durante a noite, né? Onde a demanda é muito maior. É, Hoje a gente vai dar uma passada rápida sobre aqueles conteúdos de encaminhamento. Vamos ver um pouquinho sobre gráficos euleriano e hamiltoniano, né? Mais coisas de meia hora. E aí eu vou liberar para vocês um questionário, que é um questionário mais longo, né? Inclusive tem mais de uma tentativa possível. Esse questionário não necessariamente ele não vai se fechar hoje, mas eu quero que eu vou separar um período da aula para estar aqui acompanhando vocês. É um questionário realmente com as 26 perguntas. Esse questionário ele vai também ajudar vocês a se preparar para avaliação assim que a gente retomar o calendário, né? Não sei como vai ficar essa questão de calendário, mas em algum momento vocês vão ter que realizar algum tipo de avaliação e esse questionário é mais ou menos um guia aí dentro dessa parte desse conteúdo aí de encaminhamento, definições de encaminhamento e etc, ok? Então eu vou compartilhar com vocês o meu PDF, caso quem está sem nenhum áudio aí, sem nenhum dispositivo de microfone, etc, chama aqui no chat aqui do Teams, né, que ele já me sinaliza aqui, o pessoal já tá aqui também, então já estou vendo aqui, até estourou o notebook, é um notebook de 14, então acaba ficando confuso às vezes a tela aqui, tá gente? Mas não se preocupem não, que vocês vão me chamando aí, eu vou respondendo aí, tá? Então eu vou compartilhar aqui meu material para a gente poder. Bom, na nossa última aula presencial, a gente começou a conversar sobre a questão de caminhos, né? Eu vou dar uma revisada em cima desse conteúdo com vocês e aí entrar também dentro do conteúdo novo, né? Que a gente vai estar trabalhando aí nas próximas aulas. Basicamente, tudo que eu vou falar de caminho dentro de um grafo, um caminho sobre um grafo, um caminho sobre percorrendo os nós de um grafo, é uma sequência alternada de vértices e arestas, ou seja, parto de um vértice, passo por uma aresta, vou para outro vértice, passo por outra aresta, tá ok? E, e assim sucessivamente, tá? Sempre através de vértices adjacentes. Isso aí é algo importante, porque o que é um vértice adjacente? É aquele de um vértice que está ligado diretamente através de uma aresta, né? Então, esses dois vértices que eu estou marcando aqui para vocês são dois vértices adjacentes, porque eles estão conectados através de uma aresta. Então, adjacência de vértices é exatamente essa definição, quando eu tenho dois vértices que estão conectados através de uma aresta, tá? Bom, outra coisa importante que a gente tem que ver dentro do encaminhamento é a forma como eu vou descrever esse encaminhamento. Ou eu posso mostrar vértice, aresta, vértice, aresta, vértice, aresta, tá? Ou no formato
onde eu tenho mais de uma aresta possível através de um vértice, tá? E aí fica mais fácil, assim, na realidade a grafia depende de como a gente vai representar o nosso caminho, ok? Se eu tiver mais de uma aresta, então eu tenho que indicar qual aresta eu estou passando por um caminho, tá? E se o caminho começa no vértice V0 e termina no vértice Vn, então eu vou dizer que esses são extremidades de um caminho. E toda vez que a gente falar de caminho trivial de V para V, é apenas o vértice V. Então, caminho trivial significa que é aquele caminho mais simples de um vértice dele para ele mesmo, ou seja, ele próprio, tá? Outra palavra que a gente vai, outro termo que a gente vai usar bastante é alcançável, principalmente nos algoritmos de busca de caminhos, tá? O que é alcançável? Significa o seguinte: se existe um caminho entre um vértice V e um vértice W, então de alguma forma, eu dentro de um grafo, eu consigo ir de V para W através de um caminho C. Então eu vou dizer que W é alcançável a partir de V via o caminho C. Ok? Pedro, a aula já está sendo gravada, tá, Pedro? Então, pessoal, é importante a gente ter essas definições de caminhos, porque isso vai ajudar a gente bastante em outras definições que nós vamos estar trabalhando aí com os nossos problemas e etc, tá? Seguindo. Caminho fechado é aquele que começa e termina no mesmo vértice. Então repare que vou começar, por exemplo, em V2, vou até V3, de V3 eu vou a V4, de V4 eu retorno a V2, por exemplo. Isso aqui seria um caminho fechado, tá? Se eu tenho um caminho fechado com pelo menos uma aresta, eu chamo esse cara de ciclo. Ok? Basicamente, dois caminhos são dois caminhos são dois caminhos fechados formam o mesmo ciclo se eles envolverem basicamente a mesma aresta. Então, por exemplo, V2 para V3, V3 para V4, V4 para V1 e V1 para V2 seria um ciclo, ok? Se eu adianto só um instante, pessoal. Se eu vou agora para V3, de V3 para V1, de V1 para V2, V2 para V3, é o mesmo ciclo, apesar de eu ter começado de um vértice mais à frente, que é basicamente isso aqui que o slide está querendo explicar. Então, se eu tenho um ciclo começando no vértice V1, e aí eu tenho o mesmo ciclo começando no vértice V1 mais 1, não importa, é o mesmo ciclo. Trajeto, pessoal, é um caminho de V para W sem arestas repetidas, tá? Isso aí é importante para a gente, porque são algumas definições importantes para a gente poder, às vezes, diferenciar tipos diferentes de encaminhamento, tá? Vou conversar aqui com a coordenadora, que ela quer saber se nós estamos em aula. Tá cedo, né? 7 horas da manhã no sábado, posso ter perdido a hora. Então, um trajeto é um caminho de V para W sem nenhuma aresta repetida. Tá? Isso aqui é a definição clássica de trajeto. Então, quando a gente falar de caminho, trajeto é um caminho? É um caminho. Mas, quando a gente trabalha com caminhos onde eu não repito arestas, então nesse caso eu tenho um trajeto. Circuito
é um trajeto fechado. Logo o que vai acontecer? Ele já engloba o conceito de trajeto, que não repete a aresta, mas engloba também o conceito de ciclo, que significa o quê? Eu faço um caminho fechado sem repetir arestas. Um circuito simples é um trajeto fechado, tá? Só que aonde não há, além de não haver arestas repetidas, também não repito vértices. Ok? Então, como exemplo que está aqui no material, tá? No grafo aqui. Aqui eu não repito aresta e não repito vértice, tá? Então, quando eu quero um circuito, eu tenho um trajeto fechado, ou seja, sem repetir arestas, mas eu posso repetir vértices, ou seja, eu posso passar mais de uma vez um mesmo vértice. Quando eu fechar um circuito simples, ou quando eu quiser obter um circuito simples, quando eu precisar obter um circuito simples, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um caminho fechado, um trajeto fechado, sem repetir arestas, mas também sem repetir vértices. Então, de forma geral, foi até onde a gente terminou na aula passada, né? Isso vale como mais uma revisão, até pelo questionário que vocês vão fazer daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Isso aqui é uma forma de classificação, os diferentes tipos de caminhos, então, que eu tenho dentro de um grafo, ok? Então, por exemplo, caminho, eu posso repetir aresta, eu posso repetir vértice, pode ou não terminar no mesmo vértice. Então, é algo muito mais genérico, muito mais é, é, que envolve muito mais outros conceitos, tá? Caminho fechado, eu posso repetir aresta, eu posso repetir vértice, mas começa e termina no mesmo vértice. Trajeto, eu não repito aresta, mas eu posso repetir vértice, pode ou não ser fechado. Já o trajeto simples, eu não repito aresta e eu não repito vértice. E nesse caso, ele pode ou não ser fechado. Já circuito, não, tá? Circuito, ele não repete aresta, pode repetir vértice, começa e termina no mesmo vértice, tá? Já circuito simples, eu não repito aresta, o vértice, o único vértice repetido é o inicial e o final, e aí começa e termina no mesmo vértice. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? De vez em quando estou dando uma olhada aqui na galera, estamos com 24 presentes. Ai, ai, não sei se é pior. Presente físico ou presente em casa, sabendo que a cama está ali a alguns metros da gente. Mas vamos lá. Vamos seguir. Daqui a pouco acaba. Bom, a forma mais simples da gente anotar os caminhos seria simplesmente ou o conjunto vértice-aresta, ou apenas as arestas, e aí já subentende-se os vértices para os quais eu estou passando, né? Lembrando que toda aresta liga dois vértices quaisquer. Ou uma anotação mais simples, que seria vértice, 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 mas nesse caso, por exemplo, aqui nesse grafo especificamente é algo ambíguo, porque eu tenho duas arestas, eu tenho uma aresta paralela aqui, ó, entre V2 e V3, e se eu monto um caminho como esse, eu não sei por qual aresta eu passei. Então, nesse caso, obrigatoriamente eu tenho que explicitar qual aresta eu estou passando dentro desse caminho. Mas nada impede que eu faça essa anotação de vértice, 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 tá, gente? Contanto que não haja nenhum tipo de ambiguidade, que fique claro. Então, por exemplo, V1, V2, V3, ok? Se eu não for passar por esse loop, entende-se que eu passei direto aqui. Agora, se eu quiser explicitar que eu passei pelo loop, eu teria que falar V1, V2, V2, V3. E aí entende-se que eu passei pelo loop aqui de V2. E aí alguns exemplos de caminhos sobre grafos, né? Então, por exemplo, esse caminho aqui, ó, V1 passando pela aresta E1 para V2, nesse sentido, V2 indo para V3,
V3 para V4, V3, não, V3 para V3, V3 para V3 no loop dele aqui, ó, ok, V3 passando pela aresta E5 para V4. Então, ou seja, tem aresta repetida? Nesse caso, não. No entanto, eu tenho vértice repetido. Então, eu vou chamar esse cara aqui de trajeto. Ok? Outro exemplo aqui, ó. V2, V3, V4. Então, V2, V3, V4, V5, V3. Volto para cá. Desço para V6. E aí, retorno para V2. Então, nesse caso, eu não tenho arestas repetidas. Tenho vértices repetidos. O V2 e o V3 eu passo duas vezes por eles. Mas eu começo e termino no mesmo vértice, que no caso é o V2. É um trajeto, é um caminho fechado, que nesse caso eu chamo de circuito, tá? Que pode ser um trajeto, mas não é um trajeto simples. Por quê? Porque eu repeti vértices, apesar de não ter repetido arestas. Bom, outro exemplo aqui para te fechar essa parte: V2 para V3, V3 para V4, V4 para V5, V5 para V6, V6 para V3 novamente, tá? E V3 para V2 e retorno para cá. Então, tem arestas repetidas, tenho vértices repetidos, começa e termina. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de caminho fechado. Ok, pessoal? Então, basicamente foi o que nós vimos aí nas nossas últimas aulas aí, né? E aí a gente vai ver só a questão do grafo euleriano e newtoniano e vou liberar para vocês resolver o questionário. Questionário um pouquinho longo aí para vocês. Vai valer até como forma de revisão. Quem perguntou? Qual exemplo, Luiz? Por que V6 retornou para V3? Por causa do exemplo do... Foi o exemplo escolhido, né? Você navegou... Eu estou navegando de V5 para V6, de V6 para V3. É simplesmente um exemplo, tá? Ok? Não existe um padrão, mas existe uma aresta ligando eles, tá bom? Vamos lá então. Fecho transitivo direto, ou FTD, é outra definição que a gente usa bastante em algumas terminologias de algoritmos que envolvendo grafos, que o fecho transitivo de um vértice V é o conjunto de todos os vértices que podem ser atingidos por algum caminho iniciando de V. Ou seja, o fecho transitivo direto de um vértice qualquer são todos os vértices que são alcançáveis a partir de V. Lembrando que o conceito de alcançável são qualquer vértice que, partindo de um vértice V, através de um caminho C, eu chego nesse vértice, tá? Então, o FTD do vértice V5, por exemplo, aqui nesse exemplo, isso aqui é um grafo dirigido, tá? Seria V1, que ele é alcançável por esse caminho, V5, V4, V1, V2, V5, V4, V1, V2, o V4, o próprio V5, ele é alcançável, ele compõe o fecho transitivo direto dele, porque é através do caminho trivial, e o V6 também, né? Nesse caso aqui, eu tenho esse conjunto de vértices formando o fecho transitivo direto, porque isso aqui é um grafo dirigido, onde as minhas arestas se chamam arcos, porque elas têm direcionamento. Já o FTI, que é o fecho transitivo inverso de um vértice V, é o conjunto de todos os vértices a partir dos quais se atinge V, ou seja, o caminho inverso. Então, FTD
são os vértices que a partir desse vértice V eles são alcançáveis, e o FTI é o conjunto de vértices que alcançam V, tá? Isso é em algoritmos de encaminhamento, em busca de caminhos mínimos. A gente trabalha muito com esse conceito, né, com essas terminologias aí específicas entre esses caras. E a definição de conectividade ou grafo conexo, para a gente, um grafo conexo é aquele que, se for possível, caminhar de qualquer vértice para qualquer outro vértice através de uma sequência de arestas adjacentes. Ou seja, todo vértice é alcançável pelos demais. Ou se eu for usar a definição do FTI, o fecho transitivo inverso de qualquer vértice é todos os outros vértices, incluído ele mesmo. Ou seja, a partir de qualquer vértice eu consigo traçar um caminho que me leve a todos os outros vértices. Sempre vai existir um caminho. Que essa aqui é a definição matemática aqui, ó, do que é um grafo conexo. Para qualquer vértice, qualquer par de vértices V e W, tá, que pertence ao grafo V, existe um caminho ligando V a W. Então, assim, eu vou dizer quando é que um grafo é conexo. Um grafo é conexo se eu pegar qualquer par de vértices, quaisquer dois vértices quaisquer, e eu sempre vou obter um caminho ligando-os, tá? Então aqui é um exemplo de um grafo conexo. Isso aqui é um grafo conexo. Já isso aqui não é um grafo conexo, porque nem todos os vértices conseguem chegar a V4. Quem seria o fecho transitivo direto de V4? Apenas V4. Quem seria o fecho transitivo inverso de V4? Vazio. Então, nesse caso aqui, esse grafo não é conexo, apesar de ele ter subcomponentes conexos. Mas o grafo G2, que é esse conjunto todo, não é conexo. Bom, alguns lemas então envolvendo conectividade. Se G é conexo, então qualquer dois vértices distintos de G podem ser conectados por um trajeto simples. Ok? Se os vértices V e W são partes de um circuito, trajeto fechado de G, e uma aresta é removida do circuito, ainda assim existe um trajeto de V para W, que deixa de ser um circuito, pode deixar de ser circuito, não sei, tá? Se G é conexo e contém um circuito, então uma aresta do circuito pode ser removida sem que eu desconecte G. Então, ou seja, lembrando que circuito é um caminho fechado. Então, se eu tiver, tentar aqui representar, através do desenho fica mais fácil para a gente poder representar. Se eu tiver algo parecido com isso aqui, seria um circuito. Isso aqui é um grafo conexo. Evidentemente, eu tenho um circuito aqui dentro, né? Na realidade, eu tenho vários circuitos aqui dentro. Então, um circuito como esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, se eu eliminar uma das arestas desse circuito, esse grafo continua conexo. Tá? Esse grafo ele continua com um grafo conexo, mesmo eliminando uma dessas arestas. Por quê? Porque através de qualquer caminho, se eu pegar qualquer par de dois vértices, eu continuo ainda podendo obter um caminho. Ok, pessoal? Então, esse lema, o C, ele é bem forte nesse sentido aí de conectividade dentro de um grafo conexo, tá? Isso é interessante porque vamos imaginar que eu tenha um projeto de rede de comunicação de dados, um projeto de viabilidade urbana, vias, etc. E eu quero sempre possível, mesmo que eu tenha que um link caia, mesmo que eu tenha uma via interditada, eu quero sempre que seja possível sair de um ponto A e atingir um ponto B, um ponto C, um ponto D. Então eu vou buscar ter uma topologia, uma solução topológica que se pareça com um grafo conexo. Ok? Então eu tenho anéis de comunicação, isso é muito comum, principalmente em rede de dados. Eu tenho anéis fechados de comunicação entre as pontas, entre os nós, né, que podem ser sites de uma empresa global ou hubs de comunicação, etc., que mesmo que eu perca um ou dois links, ainda tenho a conectividade, tá?
Bom, o componente conexo de um grafo, gente, é um subgrafo, tá? Então H é um componente conexo se ele for um subgrafo de G, ou seja, ele é uma parte de G. E ele é conexo, lembrando a definição de conectividade, tá? De um grafo. E nenhum subgrafo conexo I de G tem H como subgrafo. E I contém vértices ou arestas que não estão em H. Então, nesse caso, um grafo pode ser visto como a união de seus componentes conexos. Eu posso dividir um grafo em subpartes, em subcomponentes, e esses componentes podem ser conexos, tá? Então, esse aqui seria um grafo, vamos chamar de grafo G. Evidentemente, G não é conexo. Por que não é conexo? Porque eu tenho um vértice aqui, V4, que não é alcançável pelos demais. No entanto, eu posso particionar G em componentes conexos. Então aqui eu tenho um componente conexo, que seria esse grafo. Esse cara é um componente conexo? É, porque ele tem um vértice único e existe um caminho trivial, que é ele para ele mesmo. E eu tenho um outro componente conexo aqui. Então eu tenho a união de três componentes conexos, que me resultou um grafo G que não é conexo, ok? Bom, um grafo dirigido G é fortemente conexo se cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir de um outro. Isso aqui é importante porque no caso de grafos dirigidos, o caminhamento depende do sentido das arestas que nós chamamos de arco, né? Então, ou seja, eu posso ir de um vértice para o outro, mas não necessariamente eu posso retornar se não houver um arco retornando. Por quê? Porque aqui eu tenho sentido. E aí, isso aqui impõe para mim que eu posso vir de V2, V0 para V1, mas eu não consigo ir de V1 para V0, a não ser que construa-se um arco nesse sentido. Se isso não houver, então, para eu chegar de V1 para V0, eu teria que fazer um caminho de V1 até V3, de V3 para V0, ok? Então, num grafo dirigido, eu tenho uma imposição forte, que é a imposição exatamente do direcionamento, para qual caminho eu posso seguir dentro da aresta, dentro do grafo, ok? Bom, existem duas classificações possíveis dentro de um grafo, de acordo com o tipo de caminhos ou circuitos que eu encontre dentro desse grafo, tá? Hoje a gente vai ver agora que é o circuito euleriano e o circuito hamiltoniano. O que é o circuito euleriano? Então, seja um grafo G, um circuito euleriano é um circuito que contém cada vértice e cada aresta de G, e uma sequência de vértices e arestas adjacentes que começa e termina no mesmo vértice, passando pelo menos uma vez por cada vértice, e exatamente isso aqui é importante, tá, pessoal? Esse termo, exatamente uma única vez por cada aresta. Então o que acontece? Eu não repito a aresta. Eu passo por todos os vértices sem repetir a aresta. Quando a gente começou a ver essa unidade, o que ficou, o exemplo que eu dei foi exatamente aquele exemplo das 7 pontes lá de Königsberg, né? Que eu queria sair de um ponto da cidade, passar por todas as pontes e retornar ao ponto inicial sem repetir pontes. O que seriam as pontes? Arestas. Então, Euler provou naquela época que era impossível ter o que? Um circuito euleriano dentro daquele grafo. Então, quando eu falar de circuitos eulerianos, significa que são circuitos ou caminhos fechados que vão percorrer todos os vértices. Aí é importante percorrer todos os vértices do grafo, podendo repetir vértices, mas não podendo repetir arestas. E detalhe, eu vou percorrer cada vértice, cada aresta. Eu não posso deixar arestas fora. Então eu vou ter que percorrer todos os vértices, passando por todas as arestas,
voltando ao vértice inicial sem repetir a aresta. Isso é o conceito de circuito euleriano. Então, novamente, o circuito euleriano é aquele que eu saio de um vértice V, passo por todos os outros vértices, passando por todas as arestas e retorno a V, mas sem repetir a aresta. Posso repetir vértice, mas não posso repetir a aresta. Tá? Isso é um circuito euleriano. Existe um outro conceito também chamado caminho euleriano, que é o seguinte, ele não é um caminho que não é fechado. É um caminho que se passa de um vértice A para um vértice B, mas eu passo por todos os outros vértices também do grafo, não repito o inicial, ou seja, não é fechado, mas não repito a aresta. Então, se um grafo possui um circuito euleriano, então cada vértice do grafo tem grau par. Isso aqui é muito forte, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que determina para mim a existência ou não do... determina para mim a existência ou não se esse cara aqui é... Opa, deixa eu pegar aqui. Determina para mim a existência ou não do circuito euleriano num grafo. Então, ou seja, se eu sei que o grafo tem um circuito euleriano, então todos os nós, os vértices do grafo vão ter grau par. Se algum grafo tem grau ímpar, então não tem circuito euleriano. Bom, professor, se todos os vértices tiver grau par, significa que eu vou ter um circuito euleriano? Não. Tá? O teorema 1 você tem que ler no sentido único, eu não tenho retorno. Então, se eu tenho um circuito euleriano, todos os vértices têm grau par. Tá? O teorema 1 não permite que eu faça o retorno, ou seja, se tem todos os vértices grau par, logo eu tenho circuito euleriano. Se a gente for ler só o teorema 1, eu estou lendo apenas em um único sentido, ok, pessoal? E mais, se eu tiver pelo menos um vértice de grau ímpar, então eu não tenho circuito euleriano. Isso aqui é interessante porque aqui eu consigo verificar a existência ou não de um circuito euleriano. Na realidade, eu posso negar. Então, é sempre muito mais fácil negar a existência desse tipo de estrutura em um grafo. Então, olha só, se algum vértice tem um grau ímpar, então o grafo não tem um circuito euleriano. Essa versão do teorema é útil para mostrar que um grafo não possui um circuito euleriano. Reparem aqui que o vértice V1 e V3 possuem grau 3, e assim eu não tenho circuito euleriano dentro desse grafo. E aí representa exatamente o gráfico que vai representar para a gente o problema das pontes. Bom, no entanto, se cada vértice de um grafo tem grau par, então o grafo tem um circuito euleriano? Não. Então, por exemplo, o grafo abaixo, todos os vértices têm grau par, mas como o grafo não é conexo, não possui um circuito euleriano. Quando eu falo grafo, isso aqui é o grafo. Tá, pessoal? Esse aqui é o grafo todo. Então, grau par, grau par, grau par, grau par. Mas como ele não é conexo, então não tem um circuito euleriano aqui, apesar de ter todos os vértices com grau par. Estamos com mais gente aí no nosso coro, 26 no total aí, muito legal. Vamos lá. Então, alguns teoremas aí sobre o circuito euleriano. Se cada vértice de um grafo não vazio tem grau par e o grafo é conexo, então o grafo tem um circuito euleriano. Aí sim eu tenho uma definição mais forte. Então, se cada vértice de um grafo não vazio tem um grau par e o grafo é conexo, ou seja, existe conectividade no grafo, então o grafo tem um circuito euleriano. Se um grafo G tem um circuito euleriano, se G é conexo e cada vértice tem grau par. Então isso aqui é legal, por quê? Porque no caso de circuitos eulerianos, eu consigo provar a existência ou não, diferente de circuitos hamiltonianos, como a gente vai ver daqui a pouco. Se G é um grafo, seja G um grafo e seja V e W, dois vértices G, um trajeto euleriano de V para W é uma sequência de arestas e vértices adjacentes que começa em V,
termina em W e passa por cada vértice de G pelo menos uma vez e passa por cada aresta de G exatamente uma vez. É isso que eu falei para vocês. Circuito eu começo e termino no mesmo vértice. Já trajeto eu tenho um caminho que não necessariamente é fechado, tá, gente? Aqui tem um exemplo aqui só para poder fechar essa parte. Uma casa possui uma divisão representada pela planta abaixo, que é essa que era para estar aqui. É possível uma pessoa sair do cômodo A, terminar no cômodo B e passar por todas as portas da casa exatamente uma única vez? Seria aqui, ó. Eu vou sair de A, eu vou sair para B. O que, que eu quero aqui dentro? O que, que esse problema quer que eu resolva? Quer que eu determine um caminho ou um trajeto euleriano, que é aquele que eu saio do vértice A, vou para o vértice B, ok? Passando por todas as arestas, passando por todos os vértices, mas sem repetir aresta. Reparem que o vértice H aqui ele acaba repetindo. Então esse aqui seria o meu trajeto euleriano para resolver esse problema. Depois a gente vai, quando a gente for fazer busca de profundidade e busca em largura, a gente vai retomar esse problema aí e aplicar um algoritmo de busca para poder resolver o mesmo problema, tá, gente? Bom, circuito hamiltoniano. Hamilton, em 1859, propôs um jogo aí utilizando um dodecaedro, tá? Um sólido de 12 faces. A ideia seria que nesse jogo cada vértice aqui teria um nome de uma cidade, tá? E cada vértice tinha qual que seria a ideia, tá? Qual que seria a proposição? Cada vértice recebeu o nome de uma cidade, Londres, Paris, Hong Kong, New York, etc. O problema era, é possível começar em uma cidade e visitar todas as outras cidades exatamente uma única vez e retornar à cidade de partida? Enquanto no circuito euleriano eu não repito aresta, no circuito hamiltoniano eu não repito vértice. Então existe uma diferença entre esses dois caras. Enquanto no circuito de Euler eu não quero repetir aresta, quero caminhar por todo o grafo, visitando todos os vértices, mas sem repetir aresta. No circuito de Hamilton eu quero caminhar por todo o grafo, visitando todos os vértices, passando por todas as arestas, mas sem repetir vértices. Então esse seria o dodecaedro. E era possível sim, vocês veem que no caminho em negrito aqui é possível ter esse caminho, ou seja, passar por todos os vértices, ok? Sem repetir vértices. Então, dado um grafo G, um circuito hamiltoniano de G é um circuito simples que inclui cada vértice de G, ou seja, uma sequência de vértices adjacentes e arestas distintas, tal que cada vértice de G aparece exatamente uma única vez. Então aqui eu não estou importando se eu vou passar por todas as arestas, se eu vou repetir arestas. O que eu não quero repetir é vértices. Eu quero visitar todos os vértices sem repetir vértices, tá? Então, comparando esses dois conceitos, eu tenho circuito euleriano, inclui todas as arestas uma única vez. Inclui todos os vértices, mas podem ser repetidos. Tá? Nesse caso, se eu repetir vértices, eu não tenho um circuito hamiltoniano também. Já um circuito hamiltoniano inclui todos os vértices uma única vez, pode não incluir todas as arestas. Pode não incluir. Nesse caso, ele também não vai ser euleriano. Então, é a diferença entre os dois. Eu quero visitar todos os vértices de um grafo, passando uma única vez por cada aresta. Eu quero um circuito euleriano. Quero visitar todos os vértices de um grafo, não necessariamente passando por todas as arestas, mas sem repetir vértices. Aí nesse caso eu tenho um circuito hamiltoniano para o problema, ok? Comunicação de dados normalmente, quando eu faço um salto de um roteador para o outro, eu não quero voltar no roteador anterior, ou para fazer o caminho. Então muitas vezes a gente busca um trajeto hamiltoniano. Bom, eu posso aplicar aqueles teoremas para poder determinar se existe ou não um grafo euleriano,
tá? Mas não existe um teorema que indique que um grafo possa ser hamiltoniano ou não, né? E na realidade não se conhece nenhum algoritmo eficiente o suficiente em tempo polinomial, e o pessoal da ciência da computação vai ver isso em teoria, para achar um circuito hamiltoniano. Então, isso é um problema clássico, um problema complexo, um problema bem complexo mesmo, de computação, como a gente vai ver depois, para se determinar circuitos hamiltonianos. Tá? Não é simples de se resolver e até nos dias de hoje a gente ainda não conseguiu resolver esse nível de problema. Bom, pessoal, e aí a gente fecha essa parte agora teórica mesmo, né? E aí o que eu quero que vocês façam? Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Eu liberei aqui na aula de hoje, é 28/3. Vocês têm um questionário, quero que vocês agora façam um questionário, ok? Eu vou estar aqui para tirar dúvidas, tá? Vocês vão ter aí até 7h20, 7h25, 7h30 para resolver esse questionário. É mais de uma tentativa e são 26 questões aí, entre questões, todas questões objetivas, lógico. Mas esse questionário vai valer também como por vocês terem um material de preparação aí para nossa próxima avaliação, tá? Enquanto eu subo aí o grafo aí, o vídeo da nossa aula